Normalmente não sou muito de doce de chocolate, não. Mas nos dias de TPM a gente acaba comendo. Como muito. E quantas TPM? Aí só o chocolate para poder aliviar. Vocês comem muito doce? Mais ou menos. E quanto tá de TPM? Mais. Com certeza. O que você come quando você tá de TPM? Ah, muito chocolate, muito bombom. Muito! Açaí, doce no geral, não só chocolate, doce. Aí empanturra mesmo. Nossa, nem posso, né? Tô gordinha. TPM. 3 letrinhas que combinadas mudam o humor de qualquer mulher. Como se não bastassem as emoções e os nervos à flor da pele, nesse período a vontade de consumir doces aumenta consideravelmente. Fico mais tensa, né? Muito ansiosa. Dependendo da TPM, às vezes eu fico mais agressiva, outras vezes eu fico mais melancólica, chorosa. A única coisa que me acalma e resolve é eu comer chocolate. Aí, no caso, como eu moro com minha avó que é diabética, ela não tem doce em casa, então eu tenho que ir pra cozinha e preparar qualquer coisa, sempre brigadeiro de panela. Como eu fico mais nervosa, no caso mais irritada, eu procuro me isolar mais. Eu acabo ficando mais isolada, eu já sou uma pessoa mais introspectiva, eu fico mais calada e me refugio ou no doce ou na academia, que aí eu consigo relaxar e liberar as energias. É muito concentrado num dia só e só brigadeiro ou chocolate preto, que é os únicos que eu gosto. Eu não gosto de doce, tipo doce de leite, de abóbora, não gosto nada disso, eu gosto só do chocolate. A administradora de empresas já procurou tratamento para amenizar os sintomas da TPM. Eu já fiz um tratamento em 2007 com uma ginecologista que ela até me indicou um remédio, só que tem muito tempo que eu não tomo, já até esqueci o nome, mas eu tomei um tempo, acho que é ansiolítico na verdade, ele deu para ficar mais tranquilo. Porque eu sofria muito disso, as pessoas reclamavam, eu me sentia muito mal, com aquela pressão, sabe, tipo assim, vou estourar, e só por causa de uma TPM. Aí eu acabei procurando um médico por causa disso também. Mas nenhum remédio foi tão eficiente quanto o chocolate. É instantâneo, acho que é emocional, né? A cabeça da gente manda, não, você come que vai resolver seus problemas. Eu comi e resolve meus problemas todos. Mas o consumo excessivo de doces pode alterar os números da balança. E assim, um bombom tem, sei lá, muitas calorias. O chocolate, então, nem se fala. Mas existem opções mais saudáveis e menos calóricas para passar essa vontade louca por doce, né? Sim, a base, gente, eu falo que é banana. Eu falo que a banana é a fruta ouro. Porque a banana também tem esse triptofano, ela também tem a vitamina B6, que é a piridoxina, que também auxilia aí nessa conversão do triptofano em serotonina. Temos magnésio também, né? Temos também as amêndoas. Então, uma receitinha que eu gosto muito de indicar, por exemplo, é você fazer uma vitamina de leite, banana, aveia, cacau em pó e pronto, bateu tudo e tomou. Ou então pega a banana, pica, coloca no iogurte e amêndoas em lascas por cima. Isso tudo alivia a vontade do doce. Canela também pode salpicar, abacate. A gente pode fazer um brigadeiro falso, que é o abacate amassadinho com cacau em pó e um pouquinho, de repente, de açúcar de coco ou adoçante quem tiver diabetes. Então, tem muitos alimentos que a gente pode estar driblando essa vontade do doce. Mas, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Por que nessa época do mês, nesse período da TPM, a mulher tem mais vontade, mais desejo de comer doce, sente melhora? Realmente sente ou é psicológico? Pois é, a TPM é um termo assim, bem abrangente, né? Ela tenta descrever um conjunto de diferentes problemas, porque tem o lado físico, tem o lado psicológico e, às vezes, o problema. Aí entra no lado psiquiátrico e não mais psicológico. Que, no final das contas, é o seguinte, quando a mulher ovula, ela muda o perfil hormonal dela de um perfil predominantemente estrogênico, onde o estrógeno é o hormônio que dita a maneira como o cérebro dela funciona, para um perfil progestínico. Né? O hormônio que passa a ser produzido pelo ovário passa a ser a progesterona. E esses dois hormônios, eles têm características com relação ao humor da pessoa que são muito diferentes. O estrógeno deixa a mulher assim, mais eufórica, mais ativa, de bem com a vida, expansiva, comunicativa, né? E a progesterona deixa a mulher mais introspectiva, mais quieta, mais dorminhoca, mais sonolenta. Então, isso é bem nítido quando a mulher fica grávida, né? A grávida é sempre, né, tudo devagar, tudo na paz, dorme muito, né?
Então, ou tem muita vontade de dormir, mas não pode dormir, como eu na época que eu tinha mais sono, era o horário que eu não podia dormir. Mas a gente sente isso. Não é? Então, quando acontece a ovulação, muda esse perfil. E isso fica evidente na maneira da mulher se expor, né? Então, o cérebro tem uma capacidade de responder a esse estímulo hormonal produzindo menos dos hormônios que controlam esse estado de euforia, né? A dopamina e a serotonina são os principais. Então, ela fica mais visivelmente alterada. Às vezes, a um ponto de precisar de tratamento, de precisar de aconselhamento, às vezes psicológico, às vezes até tratamento medicamentoso mesmo. Então, o ponto-chave de tratamento ou de cuidado com TPM é exatamente isso, é medir até que ponto que aquilo que a mulher está passando é fisiológico, ou que está fora do normal, ou mesmo que está causando problema. Né? Os consensos que tentam estabelecer diagnósticos, né? Até que ponto que é normal e que é patológico. No caso da TPM, essa linha é muito tênue. Então, o que se usa como prática clínica, no sentido de quando que é necessário um tratamento, quando que aquilo deixou de ser uma situação e passou a ser um problema. Quando traz comprometimento ou profissional, ou social, ou mesmo familiar, né? Tem mulheres que relatam que às vezes chegam no serviço e tem problemas com seus colegas de trabalho, ou com seus chefes, com relação à agressividade, com relação à falta de paciência. É um perigo ela tomar até uma decisão precipitada nesse momento, né? Exatamente. Tipo, estourar e pedir demissão. Exatamente. Porque ela teve digamos assim, um pequeno surto nesse momento, que realmente é complicado, né? A mulher não consegue se controlar muito, né? Exatamente. Doutor Rodrigo, então, assim, através dessa conversa toda, através dessa anamnese, que o médico vai, juntamente com o paciente, saber definir o grau, digamos assim. Se é necessário implementar um tratamento ou se só uma tentativa de autocontrole ou de autoconhecimento ou algum tipo de sedativo, né? Assim, nem sempre tratamento medicamentoso ou psicoterápico é necessário, mas tem uns casos em que é sim. Por que essa diferença de pessoa para pessoa? Claro, a gente sabe que nós somos indivíduos, né? Cada pessoa tem história diferente, tem um monte de coisa diferente dentro. Eu, por exemplo, nunca tive TPM, eu não sei dizer, eu brinco com meu marido, você é muito sortudo, porque eu nunca tive TPM, nunca dei trabalho nessa área, né? Em outras eu dou. Por que essa diferença, doutor Rodrigo? Na verdade, vai da sensibilidade da pessoa, né? Se eu pegar dois indivíduos diferentes com o mesmo nível de serotonina, por exemplo, dentro do cérebro deles, eles podem ter comportamentos e reações completamente diferentes, é bem pessoal mesmo. Então, pessoas que têm determinado nível de contraposição de dopamina com serotonina podem apresentar sintomas depressivos ou eufóricos descontrolados, e outras pessoas com essa mesma variação lidam bem com isso, não apresentam nenhum sintoma. Então, é mesmo a maneira como o cérebro consegue lidar com esses neurotransmissores. Tem pessoas que lidam bem e tem pessoas que flutuam muito. E aí, quando essa flutuação foge da linha de normalidade, né? A gente não gosta desse termo normal, né? Médico não gosta isso é normal. Não, tem o que é comum e o que é fora do comum. Mas, às vezes acontece isso. E isso, no caso da TPM, é bem pessoal. Não tem nenhuma receita assim, fisiopatológica para explicar exatamente por que determinada pessoa age de um jeito e outra de outro, não. E até porque também tem como explicar, por exemplo, por que o chocolate pode funcionar para um e não pode funcionar para outro, né? O chocolate é uma coisa assim do nosso dia a dia, né, do que está em acesso, mas o que ele faz, na verdade, ele faz uma descarga de endorfina, que também é um neurotransmissor, que promove a secreção de serotonina. Então, sensação de bem-estar. Sensação de bem-estar. Então, fazer exercício físico também, né? Tem gente que quando está no TPM vai fazer dança de salão. Tem gente que vai fazer academia. Tem gente que vai dar uma corridinha na rua. Tem gente que come brigadeiro, igual a matéria mostrou. É verdade. Então, melhor fazer exercício do que comer o chocolate, com certeza. Ou então faz os dois, né? Melhor ainda. E tem gente que faz o exercício e mesmo assim precisa do chocolate depois. Então, por isso que eu estou falando, faz os dois, né? Come chocolate e faz exercício, que é melhor fazer ao contrário, então, né? Com certeza. Comer primeiro, depois fazer... tentar queimar tudo depois. Bom, a gente fica rindo, né, gente, assim, né, falando de uma forma bem descontraída, mas a gente sabe que tem gente que sofre muito, né, doutor Rodrigo? Você lembra de um caso, assim, de alguma coisa extrema,
da mulher jogar a panela na cabeça do marido, sei lá, ou uma outra coisa. Eu estou fazendo uma brincadeira, mas você lembra de alguma coisa assim que chegou no consultório para você e que você ficou, uau? O marido sempre é o alvo principal, né? Assim, a queixa das pacientes, muitas vezes no consultório, ela nunca se queixa assim, olha, eu passo por isso, eu sinto isso. Ela fala assim, o meu marido não dá mais conta, meu marido já pensou em terminar o nosso casamento, exatamente. E uma queixa também que é muito frequente dentro de consultório, são aquelas profissões em que a mulher lida com situações estressantes cronicamente. E, na época da TPM, ela não consegue lidar com aquilo com tanta tranquilidade. O exemplo clássico é a professora de criança em idade primária, né? 6, 7 anos. Imagina uma mulher dentro de uma sala de aula com 25 crianças. Já é difícil no dia a dia. É verdade. Ela, numa situação dessa de flutuação de humor, ela pode ser agressiva, ela pode ser até sem educação com a criança. E isso, hoje em dia, não é bem visto pelos pais, pela direção da escola, né? Então, é verdade. É uma queixa muito frequente. Profissionais da área de saúde é a mesma coisa, né? Um cuidador de saúde, uma enfermeira, uma médica, uma dentista, uma fisioterapeuta, são pessoas que estão lá para trazer saúde. Então, ela não pode deixar o humor dela atrapalhar essa capacidade de trazer saúde. Com certeza. Então, essas queixas são muito frequentes em consultório. Imagine o professor de escola pública, né? Que é mais desafiador ainda. E a gente tem que entender que todo mundo é ser humano, né? Então, você vê, às vezes, um médico, ou no caso, né, as mulheres, ou alguém, como você citou, das profissões que você citou, terem uma atitude, às vezes, um pouco mais de grosseria e não tratarem bem, a gente, às vezes, esquece que aquela pessoa também é uma pessoa, né? Exatamente. Claro que não é o ideal, é claro que o ideal é que a pessoa não tenha esse tipo de reação ou de ação, mas a gente acha que, às vezes, o profissional, certos profissionais, certas pessoas, são perfeitas, e que elas não deveriam nunca fazer isso. Mas a gente, às vezes, esquece que por trás ela tem os problemas pessoais, ela tem milhões de problemas. Claro, não justifica, não é trazer. A pessoa fala, você pode trazer os seus problemas para a profissão, mas é muito difícil separar, às vezes, né? Principalmente no momento, assim, que você está mais sensível e, às vezes, aconteceram várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, é complicado. A pessoa, doutor Rodrigo, ela que tem uma TPM mais forte, ela deve procurar ajuda, ela deve procurar um médico para que juntos eles possam encontrar um caminho para amenizar esses sintomas? Com certeza. O que é recomendado hoje pelas sociedades que estudam, né, a TPM é que a mulher passe por uma avaliação, seja ela médica ou psicológica, tanto faz, para definir exatamente em que ponto que está, ou seja, é um problema, né? Houve um problema no trabalho, houve um problema conjugal, houve um problema familiar ou com um amigo que justifique uma intervenção, né? Aí a intervenção pode ser psicoterapia, para a pessoa aprender a lidar melhor com os seus sentimentos, né? Porque você estar estressado ou estar nervoso, tem como você controlar isso e não exteriorizar isso, não explodir, né? Aproveitar disso, digamos assim, também. Né? Já que eu estou na TPM mesmo, então eu vou soltar os cachorros, né? Então tem isso e às vezes chega no ponto em que precisa realmente de tratamento, né? Tratamento medicamentoso, né? Existe uma classe de medicações que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, é a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina é a melhor delas para esse objetivo específico. Então, você consegue modular o humor da mulher de maneira que ela não tenha essas explosões. Ela vai perceber diferença em relação a outra fase do ciclo, mas não o suficiente para causar problemas, né? Igual eu expliquei, profissionais ou conjugais. Então, essa avaliação é o que vai definir, né, se a pessoa tem um diagnóstico, né, isso é um problema ou não, é só uma alteração e é igual todo mundo, igual toda mulher tem. Então, essa filigrana de é necessário implementar um tratamento ou não deve ser feita por um profissional, aí seja da psicologia ou da medicina. Ok. Tem mulheres que têm uma TPM, tensão pré e pós-menstrual. A mulher que é chata o tempo inteiro, tem remédio para essa também? Essa é bem mais complicada. Aquelas complicadas que a gente fala assim, meu Deus, coitado desse marido, não são só alguns dias no mês, é o tempo inteiro. Essas são bem mais complicadas. O que define a TPM, inclusive, é exatamente isso, né? A tensão tem que ser pré-menstrual, ou seja, pós-ovulatória, que igual eu expliquei, né? O que causa a alteração de humor é o perfil hormonal tendo mudado na ovulação. Então, ele tem que acontecer na segunda fase do ciclo e tem que melhorar quando a mulher menstrua. Tem mulheres que passam
aqueles momentos de angústia ou de nervosismo, etc., e não melhoram depois da menstruação. Então, isso é uma variante da TPM que está sendo estudada cada vez mais e o pessoal ainda não descobriu por que exatamente o que acontece. E os tratamentos desse tipo são bem mais complicados, inclusive envolve psiquiatria e etc. Com certeza. Então, não vou dizer que é chatura, não, mas que é muito mais complicado do que a TPM clássica, isso sem dúvida é. Mas, graças a Deus, muito menos frequente também. É verdade, que bom. Eu estava fazendo uma brincadeira mais em relação a temperamento, né? Porque tem mulheres que têm um temperamento mais difícil. Mulheres não, pessoas, né? Homens também, a gente está falando especificamente mais de mulheres hoje, mas existem pessoas com temperamentos muito fortes, muito difíceis de lidar, né? Tem gente que é difícil, né? E é bom procurar, sim. Eu acho que mesmo nesse caso, a gente está fazendo só um parênteses aqui da TPM, é bom procurar aconselhamento, é bom procurar um psicólogo, né, para entender por que a pessoa está sempre nervosa. Tem gente que está sempre nervoso, tem gente que vê o negativo em tudo está ruim sempre. E normalmente, quando as pessoas são assim, elas não conseguem enxergar o que tornou elas assim. Então, esse auxílio profissional consegue mostrar, né? Às vezes ela está insatisfeita no trabalho, e aí está tendo um relacionamento ruim em casa porque não está conseguindo lidar com os problemas do trabalho. E, né, por assim, aí vai. Então, ter uma visão de fora, né, é muito importante. Com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.